Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Hoje, na verdade, é uma dica. Há dias atrás, eu fiz um queijo aromatizado no vinho e várias pessoas me pediram para mostrar como eu fiz. Então, hoje vou mostrar para vocês o passo a passo e depois no decorrer dos dias e até o nosso queijo ficar curtido no vinho. O que eu vou utilizar? Hoje eu tenho aqui um queijo colonial, 650 gramas de queijo, ele está inteiro, tá, pessoal? Tem que ser inteiro. E aqui eu tenho 1 litro de vinho tinto seco. O queijo de sua preferência, o vinho de sua preferência. O queijo, esses dias eu fiz com queijo parmesão, pessoal, parmesão fresco. E hoje eu vou fazer com o colonial. Até porque ele é mais macio e eu quero que ele pegue mais a coloração do vinho por dentro. Primeira coisa que eu vou fazer, com um espetinho destes, eu vou perfurar todo o queijo, ó. Deixa eu pegar na mão para vocês verem. Vai fazendo buraquinhos. Por esses buraquinhos, o vinho vai entrar e ele vai ficar com a coloração e o sabor do vinho. Aquele que eu fiz com o parmesão, posso garantir para vocês que ficou maravilhoso, um sabor incrível, pessoal. Então, vale muito a pena fazer. Lembro de antigamente, dos tempos da minha avó, ela fazia o seu próprio queijo na colônia, deixava curtir no vinho e aí depois deixava secar para ralar o queijo. Ficava maravilhoso. Por isso que eu fiz o parmesão e agora vou mostrar fazendo no queijo colonial. Então aqui eu só vou fazer os buraquinhos e já já eu volto para mostrar para vocês. E aqui está, ó. Furei ele de todos os lados, ó, pessoal, na lateral, em cima, embaixo, tá? Antes de mais nada, deixa eu dizer, esse queijo foi comprado numa feira de produção rural e eu lavei ele, sequei, tá? Não deixam de lavar antes de usar, porque depois a gente vai usar ele todinho, tá? Então, não deixam de lavar e secar. É bem importante a higienização antes de dar início ao procedimento. Todo furado. Agora vamos colocar aqui o vinho. Vinho de sua preferência, pessoal, mas sempre utilizam um vinho seco, que é o que vai dar mais sabor no seu queijo. Vou cobrir esse bowl e vou levar na geladeira por 5 a 7 dias. Como é um queijo pequeno, eu acredito que em 7 dias já ele vai estar bem curtido, tá? Deixam ele bem submerso, tá? Totalmente coberto. E de cada 2 dias eu vou virar ele, mas eu vou mostrando para vocês irem acompanhando o processo. Aproveitam e deixam aí nos comentários se você já viu aromatizar queijo com vinho. Deixe aí, me conte se você já provou e depois faça. Não deixa de fazer porque é um sabor incrível para você que gosta de um bom vinho, de um bom queijo, é uma junção sem igual. Vou plastificar e guardar na geladeira. Daqui 2 dias eu volto para mostrar para vocês. Voltando, após 5 dias que o nosso queijo está em imersão no vinho, tá? Agora vamos retirar ele e dar as próximas dicas do que vai ser feito. Olha a coloração dele, pessoal. Ele pegou bem a cor do vinho. Como vocês lembram, eu fiz pequenos furos para que pegue a cor no interior também. E agora vamos secar. Com a ajuda de um papel toalha, a gente seca o nosso queijo. Não há necessidade de lavar ele, tá? É só secar. O próprio vinho cria uns cristais no queijo, pessoal. É normal, é do vinho, tá? Ele fica com uma aparência de áspero, tá? Se passar a mão, sente os cristalzinhos, tá? Então, agora vamos secar bem e a gente vai deixar, no caso aqui, eu vou só mostrar para vocês, mas o que tem que fazer? Deixar esse queijo curar, tá? Então, existem várias maneiras para que a gente consiga deixar esse queijo curando, para ele secar ou pelo menos maturar, tá? Se você tem uma seladora a vácuo, você pode fechar ele a vácuo e deixar na geladeira. Ou então, no caso, quem vai consumir de imediato, só colocar um guardanapo de papel
e ir virando ele todos os dias, tá? Então agora eu deixo ele assim, guardado na geladeira ou num lugar bem arejado. Amanhã eu vou vir, vou trocar o guardanapo, porque vai sair o líquido, e vou virar ele do outro lado, tá? No caso aqui, eu vou cortar para mostrar como é que ficou no interior para vocês. Se você quiser deixar, isso é uma dica bem antiga, pessoal, que eu lembro que a minha avó fazia. Deixava de molho, retirava, e ela tinha um lugar fresco quando ela deixava, ela não guardava na geladeira. E ela deixava esse queijo secando para depois ralar. Ela usava o queijo ralado no vinho para saborizar os pratos. No caso aqui, eu não vou deixar ele tão seco, tão duro, tá? Por isso, ele ficando uns 4, 5 dias na geladeira, virando e trocando o guardanapo, é o suficiente. Se você quiser deixar ele maturar, deixa ele no vácuo, fechado. Pode deixar até 2 meses, que ele vai conservar a maciez. Por isso que é importante deixar no vácuo, tá? Então, vamos cortar aqui o nosso queijo para ver como que ficou no interior. Antes que eu esqueça, pessoal, esse vinho, ele não dá mais para tomar, tá? Porque como ficou com o queijo, ele fica com um sabor estranho, tá? Mas o que que a gente pode fazer com ele? Dá para temperar, marinar uma bela de uma carne, fazer um prato de uma carne de panela, ou temperar para assar. Fica à sua vontade, tá bom? E agora vamos cortar. Então, lembrando, eu utilizei queijo colonial, é um queijo mais suave. Dá para fazer desde o queijo frescal até um queijo mais firme, mais forte. Um queijo parmesão, por exemplo, que eu fiz na semana passada, ficou maravilhoso o sabor, bem mais acentuado. Esse vai ficar com um sabor mais suave. Fiz os furinhos, conforme vocês viram, que é para entrar o sabor do vinho. A coloração, não sei se vai chegar a pintar dentro, mas o sabor fica incrível, pessoal. Vocês não fazem ideia. Eu tô cortando agora, mas conforme eu falei, o ideal é deixar ele secar, tá? Vou cortar só para mostrar para vocês. Um cheirinho esse queijo sensacional. E olha isso. Olha, ele tá ainda molhado, conforme eu falei, né? Mas olha o que é esse queijo. E o sabor dele é incrível. Não deixam de fazer, vivam essa experiência. Você que gosta de um bom vinho com queijo, você vai unir os dois comendo uma fatia desse queijo. Então, era essa a ideia que me pediram para passar para vocês. Estou passando de uma maneira bem simples, de um modo bem fácil de fazer, que você vai poder fazer aí na sua casa. Mantenha sobre refrigeração, tá? No caso, se não quiser que ele seque muito, deixa na geladeira. E você tem um queijo para dividir com a sua família, com seus amigos. Ficam todos com Deus e até a próxima receita.